Nesse momento, vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais e o mundo agitado lá fora. Mais uma noite aqui estamos. Fé, amor e boa vontade nos unem. Nesta casa de amigos, nesta casa de orações. O nome da nossa casa, fé e amor. Fé consiste em crer. Amor, a gente sente, é a essência divina. E com fé, com amor é que estamos, na companhia de toda a equipe que preparou o ambiente para nós. Para mais esta noite de palestra, a qual vamos aprender lições grandiosas de elevação espiritual, as quais, na prática constante no nosso dia a dia, a gente evolui unidos espiritualmente, crescendo sempre na essência e no amor de Jesus. Oi, Jesus, orar é querer teu amor, que é meu mundo de paz, minha eterna, nossa eterna oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nossa irmã, nossa amiga Lívia, vai proferir a palestra dessa noite. À vontade. A prece final é você que faz também? Geralmente é palestrante. Se você não quiser ou tiver cansado, você pode passar. Tá. Você escolhe. Tá. À vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu escolhi como tema para essa noite, aproveitando que já estamos no dia 1º de dezembro e daqui 30, 31 dias já estamos em um novo ano, o tema de tempo e propósito. E para falar a respeito de tempo, eu vou contar uma história. Essa história, eu nunca vi nenhuma reportagem que ela tenha acontecido, mas eu já vi situações piores do que essa história. Só que se aquilo que eu já vi é pior, significa que essa história também não é tão bacana, mas fala justamente a respeito de muitas coisas que nós vivemos atualmente e que batem, infelizmente, ao contrário daquilo que a doutrina traz para nós. A história ela é muito simples. Uma mulher casada, tem uma criança de 3 anos, e ela é amiga de um cara que presta serviço de táxi, de Uber. E ela liga para ele e pergunta se ele não poderia levá-la ao centro da cidade para poder fazer algumas compras. E vai ela e a sua criancinha. E o marido fica em casa. Ela faz as compras, compra lá várias sacolinhas de roupas, liga de novo para ele e combina dele buscá-lo. Entra com a sua criança dentro do táxi, chega na sua casa, pega as sacolas, pega o seu telefone celular e desce. Está lá dentro mostrando aquilo que tinha comprado, quando de repente o seu celular toca. É o seu amigo taxista, dizendo para ela que ela tinha esquecido algo dentro do carro e que ele estava ali, novamente na frente da casa, esperando ela sair lá para pegar o que ela tinha esquecido. E de repente, quando ela chega, e o que eu esqueci? Uma sacola de roupas? Não, você esqueceu o seu filho no banco de trás. Meu Deus, mas isso não acontece, eu nunca vi isso. Acontece pior, como eu disse. Tem pessoas que param o carro no shopping, com os vidros fechados e uma criancinha no banco de trás, na cadeirinha. Quando não, o cachorrinho, que foi dentro do carro, foi junto e de repente fechou os vidros e lá ficou o animalzinho também. Mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tem muitas coisas a ver. Quando nós olhamos para a história e observamos que está lá
a mulher mostrando para o marido aquilo que ela tinha comprado, nós estamos falando a respeito de uma questão dinheiro, materialidade. O que eu posso comprar com o dinheiro? Quando ela sai de dentro do carro com sacolas e o celular é o quê? É o terceiro braço de todo mundo que está aqui hoje. As pessoas hoje não conseguem conviver sem o aparelho. Seja o adolescente, no momento em que está ali para ficar horas e horas e horas no jogo, viciado no joguinho, seja os adultos conversando no WhatsApp ou observando as redes sociais, e muitas vezes vem sempre aquela questão: mas eu não tenho tempo para assistir uma palestra no centro. Só que se de repente observa o tempo que ficou no celular e que não foi um tempo útil, com toda certeza, uma palestra de 30 minutos vai perder e muito para o tempo que o indivíduo fica em um telefone celular. Só que na verdade não é uma crítica àquilo que acaba reduzindo as distâncias. Por exemplo, quantas pessoas aqui não têm parentes que moram fora de Pirangi? E se fosse, talvez, há 100 anos atrás, teria que escrever uma carta à mão, colocar no correio e esperar uma resposta. Hoje consegue pegar o aparelhinho e liga para a pessoa e vê a cara da pessoa. Às vezes a pessoa está fora do país, mas naquele momento, instantaneamente, você está conseguindo vê-la. Aonde que está o nosso problema? O nosso problema está justamente na hora em que nós pegamos o tempo de qualidade e o tempo que perdemos com bobagens e trazemos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e buscamos lá questão tempo. E aí nós vamos observar no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte questão: que o tempo é o momento que nós temos durante a encarnação para o nosso aprimoramento e evolução espiritual. E na hora que olhamos no Livro dos Espíritos a questão tempo, além dessa primeira parte que o Evangelho também fala, ele acrescenta mais um pedacinho. Tempo também vai auxiliar o indivíduo no ganho da sua moralidade. E aí, se nós pararmos para pensar, o tempo que nós estamos vivendo seria realmente um tempo onde estamos usando para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento moral, ou muitas vezes nos perdemos em amanhã eu faço, depois eu vejo, tal semana eu vou ao centro, tal semana eu faço uma caridade e fica apenas no planejamento. Outra situação ruim: antigamente as pessoas conseguiam sentar nas calçadas, ficavam sabendo de alguém que não estava bem e ia até a casa da pessoa ou até o hospital, fazia uma visita. Fazia uma visita que vem ser o quê? Um momento de caridade. Dar um afeto para essa pessoa, dar um abraço, escutá-la diante da sua dor. Hoje, o indivíduo simplesmente pega um aparelhinho, celular, WhatsApp e pergunta: e aí, como você está? E a pessoa, se ela fala assim, não estou muito bem, desejo melhoras. Mas não tem aquele carinho, não tem aquele afeto, não tem aquela aproximação que nós perdemos. Mas se nós observarmos os passos de Jesus, está lá no Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: quem é a pessoa que nós devemos observar para a nossa melhora, para a nossa evolução, para a nossa mudança? E a resposta é Jesus. Então, se nós formos mais uma vez observar aonde que nós temos que seguir como modelo, nós vamos ter o nome de um homem chamado Jesus e que tinha tudo aquilo que nós não temos. Ele tinha a humildade, ele tinha a caridade, ele tinha a benevolência, ele tinha a paciência, o temperamento, ele era calmo, ele era sereno. Então, onde ele trilhava os caminhos? Ele trilhava os caminhos fazendo visitas a quem? Ricos e pobres. Mas quem eram esses ricos e pobres? Doentes,
físicos doentes, morais, doentes de alma. E o que ele fazia? Caridade, milagre, cura. E o que nós fazemos? Se ele é o nosso modelo, e se nós somos espíritas e seguimos justamente, ou temos que segui-lo, justamente nos seus passos, e o que nós fazemos? Perdemos o tempo diante de muitas situações mundanas em detrimento daquilo que nós tínhamos que fazer. Ah, vamos auxiliar a preparar uma sopa fraterna para as pessoas que estão necessitadas. Ah, eu não posso. Ah, mas é no dia do jogo melhor do ano, não posso. E sempre assim, uma desculpa. Sempre um momento onde o ser humano não se depara com a realidade que vai melhorá-lo e, porém, perde o tempo. E o tempo, ele passa e, de repente, nós olhamos para trás e falamos, nossa, mas já estou fazendo aniversário de novo. Mas é Natal novamente. Nossa, passou o ano inteiro e o que eu fiz? E tem até aquela música da Simone, então é Natal, e o que você fez? E aí, não sei se foi aqui nessa casa espírita que eu falei uma vez, se nós fôssemos fazer uma viagem e tivéssemos 30 minutos para arrumar uma mala, o que colocaríamos dentro? Só que nós não sabemos para onde que é. Simplesmente é um convite. E aí, o que o indivíduo faz? Ah, se for na praia, biquíni. Bom, mas pode ser num lugar frio, roupa de frio. E o ser humano joga um monte de coisas ali. Só que, de repente, a viagem é para o plano espiritual. O indivíduo vai morrer. E ele não vai usar o biquíni, ele não vai usar a roupa de frio, e ele não vai usar a carteira cheio de dinheiro, nem o cartão de crédito, e nem o celular para passar o Pix. Só que aí vai ser perguntado, e o que você fez? Com o tempo que você tinha. E é uma situação imprevisível, porque nós nunca sabemos quantos anos nós vamos ter de vida ainda. Quantas pessoas não estão bem e, de repente, elas sofrem um acidente, do nada, morrem, estão dentro de casa, levam um tropeção e morrem. Muitas coisas podem acontecer, o corpo pode parar. E aí o indivíduo vai ser perguntado, vai ser questionado pela própria consciência. O que eu fiz no momento em que eu estava no planeta? Vou ter que voltar de novo? Mas é tão ruim aquilo que eu estava vivenciando, aquilo que eu estava passando, mas você não cumpriu a meta. Nós não cumprimos a meta. Nós nos perdemos diante de fatos, de situações e não cumprimos aquilo que é simples, que está exposto nos livros que nós estudamos e que nós não realizamos. Nós estamos aqui numa escola, a escola da vida, onde chega no final do ano, vai ter a prova e a maioria das pessoas vão ter tirado 2, 3. E muitas poucas pessoas vão passar de ano, chegar e falar assim, nossa, eu consegui, eu fiz muita coisa. Nós nunca vamos alcançar o que Jesus fez. Em 3 anos, ele fez muitas coisas. Nós nunca vamos ser, pelo menos nessa encarnação, um Chico Xavier. Que se fosse permitido para ele dormir apenas 1, 2 horas por noite, ele dormia. E o resto ele escrevia e atendia pessoas aflitas. Talvez nós não temos tempo e nem a boa vontade para escutar uma única pessoa. E ele escutava várias pessoas. Ele sim passaria na prova de final do ano. E nós ainda rastejando, ainda engatinhando. E não é só o evangelho, inclusive eu trouxe aqui para ler para vocês, não é só o evangelho que fala a respeito da questão do tempo. Nós vamos encontrar na Bíblia. Vamos olhar lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo de 1 a 8, a seguinte questão. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então hoje, talvez neste exato momento, em diversas cidades, tem um velório. E pessoas chorando, a morte de pessoas que se foram. Só que ao mesmo tempo,
Neste mesmo momento em que alguém chora a dor da perda, tem uma mãe super contente que acabou de receber os seus filhos no braço. Um pai contente que vai ser pai. Os avós, aquela festa, aquele quartinho todo decorado, ao tempo de nascer e ao tempo determinado de morrer. Só que a questão é, o que fazemos do momento que nascemos até o momento em que vamos desencarnar, que não sabemos quando? O que fazemos com essa lacuna de tempo que nós temos determinado? Né? Qual que é o propósito que colocamos no nosso tempo? Qual o objetivo? Qual que é a nossa meta? E aí continua, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aqui nós vamos observar também a parábola do semeador. Se há tempo para plantar, vamos imaginar, vou plantar arroz, há tempo de colher este arroz. Só que aqui ele fala, há tempo de plantar as nossas ações. Semeador, para quem lembra da parábola, o indivíduo sai com algumas sementes e algumas sementes caem em alguns lugares. Uma cai no meio de espinhos, a outra cai no meio de pedra e a outra sementinha cai num terreno muito fértil. E o que acontece? A única que germina é que caiu no terreno fértil. A que está ali no meio dos espinhos, ela tenta, os espinhos a sufocam. A que cai no meio das pedras, pouquinha terra, a raiz não vinga e ela morre. E então isso é o que? Se for comparar com as nossas atitudes, o que nós estamos plantando para nós podermos colher depois. E se nós plantamos alguma coisa em um terreno fértil, nós vamos colher coisas férteis. Se você planta raiva, ódio, você está jogando para o seu próprio organismo situações tóxicas. Se você convive com pessoas tóxicas e você não consegue fazer nada ali naquele momento, você se contamina também com a raiva, com o ódio. Quantas pessoas não chegam nas salas de psicólogos, de psiquiatras e falam assim, eu não aguento a minha casa é um inferno. Ele bebe, ele quebra tudo, ele briga, ele xinga, eu odeio ele. Então o indivíduo vai, se contamina com aquela situação, ao invés de uma oração, ao invés de uma serenidade, o que o indivíduo faz? Ele entra na mesma sintonia. Quando viemos ao centro e as pessoas falam assim, temos que fazer o evangelho no lar. O que vem ser isso? É trazer a oração para dentro de casa. É eliminar determinadas atitudes que são ruins. O que mais que eu posso fazer? O que Jesus fazia? Se ele é um modelo, o que ele fazia? Estou ansiosa. A minha vida é de agitação, a minha vida é de ansiedade. E o Brasil é um dos primeiros no topo de ansiedade no mundo. Por quê? Pela pressa, pela situação dos indivíduos terem que trabalhar, cuidar de filhos, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo não saberem cuidar da própria vida e do próprio tempo. Então o indivíduo se perde nesse emaranhado de situações. O que Jesus fazia diante das dificuldades e tribulações? Ele meditava, ele pedia licença para os discípulos, ia num lugar calmo e ali ele fazia orações, ali ele fazia meditação, ele pensava na vida, ele tinha tempo para pensar em alguma coisa. Ele tinha fé, porque ele acreditava em Deus. Ele acreditava na espiritualidade. Indivíduo, nós, quando temos alguma dificuldade, o que nós fazemos? Criticamos Deus, criticamos as situações e achamos que merecemos todas as glórias sem fazer muitas coisas. É aí que está o nosso erro. Se o indivíduo quer melhorar, se o indivíduo quer sair daquele problema que ele está, é oração, é o evangelho no lar, é o diálogo dentro de casa. O que Jesus pregava? Tolerância, paciência, amor, principalmente a lei do amor. Então é tudo isso que nós temos que fazer. Vai no asilo, escuta uma pessoa que está pior do que você, talvez vai passar lá o dia 25 e até o dia 1º esperando uma visita e vai chegar e vai falar assim, realmente, faz 10 anos que eu estou aqui, faz 10 anos que eu não recebo uma visita. E talvez você está reclamando porque vai ter que ir num lugar que tem uma pessoa que você não gosta. Cadê a lei do perdão?
Cadê entrar dentro de uma sintonia no tempo que te resta para se reconciliar com os seus inimigos, que está lá também no Evangelho? Olha quantas coisas nós podemos fazer. Trazer o diálogo ao invés de reclamar, de criticar para dentro de casa, dentro do nosso trabalho. Reduzir ou talvez parar com a maledicência. É muito comum as pessoas sempre falarem mal uma das outras. Fala mal das pessoas, mas esquece de vivenciar a própria vida, de se tocar diante daquilo que está fazendo. Julga alguém através da fala, da fofoca, só que não acredita que vai ser julgado. E Jesus disse, não julgueis para não ser julgado, não fale mal, porque vão falar mal de você também. Aprenda a ter tolerância, aprenda a ter paciência, a lidar melhor com as coisas. E principalmente em Mateus, capítulo 6, de 33 a 34, uma frase perfeita. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que é isso? Não adianta você ficar preocupado com o que você vai fazer daqui 2, 3 dias, 1 mês, 3 meses. Porque é a cada dia que nós temos que vencer. É a cada dia que nós temos que aprender. É a cada dia que passa que nós temos que executar alguma coisa. Ah, estou com ansiedade. Não adianta. Viva um dia de cada vez. Viva um momento de cada vez. Vocês estão ansiosos com uma coisa daqui a uma semana. Você não sabe se vai chegar. Ah, mas vai chegar. Talvez. Outra parábola que está lá no Evangelho, e a parábola dizia do homem do celeiro, do rico lá com o seu celeiro. A produção daquele ano foi ótima e o seu celeiro ficou praticamente lotado. E aí ele pensa, ótimo, para o ano que vem vou fazer um celeiro novo e vou dobrar a produção. Pensando no quê? Naquilo que ele ganharia. E aí a voz de Deus diz, tolo, esta mesma noite vou levar a sua alma. Ou seja, de nada ia adiantar os planos futuros, que naquele dia, naquele momento, seria o fim dele. Seria levado, assim como qualquer pessoa pode ser levada. E aí, o que ele fez? Estava preocupado com o dinheiro. E aonde está a nossa preocupação? E aí tem um indivíduo chamado Jim Brown, e ele faz um texto maravilhoso, está na internet, quem quiser depois digita lá no Google, só digitar assim, entrevista com Deus. E aí ele fala o seguinte, que ele sonhou que ele tinha marcado uma entrevista com Deus. Entre, disse Deus. E Deus olha para ele e continua. Então você gostaria de me entrevistar? E o indivíduo responde, se o Senhor tiver tempo. Deus sorriu e disse, o meu tempo é a eternidade. E é suficiente para qualquer coisa. Que perguntas tem em mente para me fazer? E aí o indivíduo olha para Deus no seu sonho e diz, Deus, o que mais o surpreende a respeito dos homens? E Deus responde, que os homens se chateiam em ser crianças, têm pressa em crescer, e quando crescem, desejam ser crianças novamente. A maior verdade essa daqui. E aí, Deus continua. Que os homens perdem a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde. Que os homens, por pensarem ansiosamente sobre o futuro, eles esquecem o presente, de modo que não vive nem o presente e nem o futuro. Que os homens vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. A mão de Deus pegou as minhas e ficamos em silêncio por um instante. E então perguntei novamente, como pai, que lições de vida quer que os seus filhos venham a aprender? E Deus responde sorrindo, aprender que eles não podem fazer ninguém amá-los. O que eles podem fazer é permitir que sejam amados. Aprender que o mais valioso não é o que eles têm em suas vidas, mas quem eles têm em suas vidas. Será que damos valor a quem nós temos nas nossas vidas?
Aprender que não é bom se comparar aos outros. Todos serão julgados individualmente pelos seus próprios méritos. Aprender que uma pessoa rica não é a que tem mais, mas a que precisa de menos. Aprender que são necessários poucos segundos para abrir feridas profundas em pessoas que nós amamos e pode levar anos para curá-las. Aprender a perdoar, exercitando perdão. Aprender que há pessoas que te amam sinceramente, mas simplesmente não sabem expressar ou mostrar os seus sentimentos. Aprender que o dinheiro compra qualquer coisa, menos a felicidade. Aprender que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la totalmente diferente. Aprender que nem sempre é suficiente ser perdoado pelos outros, mas perdoar a si mesmo. Sentei por um tempo, saboreando aquele momento. Agradeci a Deus pelo tempo dispensado e por tudo que Ele me proporcionou. E Deus respondeu: eu estou aqui 24 horas por dia. E aí eu pergunto, e nós estamos para Deus, nosso Pai, nosso Criador, quantas horas por dia? Quantos minutos por dia? Ou talvez quantos segundos por dia? E se de repente pararmos e pensarmos, tem vários dias que eu nem lembro de Deus. Talvez este é o tempo e o seu novo propósito, não apenas para este final de ano, mas para modificar seu pensamento, sua compreensão de vida, colocar um pouco mais de responsabilidade diante da sua existência e descobrir que, se nós temos um tempo aqui, nós temos um propósito enorme de muitas coisas que temos que fazer nesse tempo. Que a partir de hoje seja um início para várias mudanças, para renovações nos corações de todos os presentes. Era essa a mensagem da noite. Solicito que todos possam fechar os olhos neste momento e vamos agradecer estes momentos, este tempo que nós estivemos aqui reunidos em nome de toda a espiritualidade. Agradecemos esta oportunidade e pedimos para que a espiritualidade, os mentores desta casa, possam neste exato momento, através dos coronários de cada um, jorrar eflúvios de muita paz, muita tranquilidade, muita serenidade. Que todos neste momento possam ter os chakras alinhados e dentro da própria mente um propósito renovado de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos para ser melhores amanhã do que nós somos hoje. E vamos pedir também para que dentro do nosso coração neste momento jorre uma luz enorme e esta luz que ela possa ir para todos os lugares do planeta, aonde tem guerras, aonde tem fome, para todos os hospitais aonde tem pessoas doentes, pessoas necessitadas de um auxílio médico, para os presídios onde as pessoas necessitam de paz mental, para os hospícios, para os lares de crianças abandonadas, para os asilos, para as casas de muitas pessoas que aqui não puderam comparecer, para a casa de pessoas doentes, necessitadas desta luz, dessa luz de Deus e dos mentores de todos eles, empenhados também para auxiliar e para modificar os corações muitas vezes repletos de pedras e que possa neste momento amolecer os corações empedrados, trazer para diante de todos um novo propósito e que possamos neste final de ano, no outro ano, que logo aponta por aí, realmente colocarmos em prática a nossa evolução
os nossos objetivos, as nossas metas de solidariedade, de amor ao próximo, de carinho, de aconchego, de afeto, partindo de dentro de nós, expandindo para os nossos familiares e para toda a coletividade. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade. Que Deus possa acompanhar a todos no regresso às vossas casas. Que assim seja.